Então, eu acho que o legal disso tudo é a questão do coletivo que a gente tem aqui no estúdio, né? Então, a gente tem esse conceito do upcycling de roupas que as bromélias trazem. A gente tem a Camila, que traz a questão da sustentabilidade. A Paula, com as artes dela surrealistas, coloridas e tudo mais. Eu com minhas peças, mas cada uma, tipo, se completa de um jeito diferente. E esse que é o legal do coletivo. Porque se você pensar, né, num processo criativo, você quer descobrir o novo, né? Você quer o que te tira fora da curva, porque isso é o que vai buscar o outro lado de você, né? E é legal quando a gente está criando, ver, por exemplo, tipo, a Camila fazendo as impressões botânicas, todo o trabalho que ela faz de abrir, né? Fala um pouco disso pra gente, que você abre o seu tecido de seda, coloca as folhas, então, um ritual, né? Eu acho que é um ritual um pouco e acaba sendo uma arte da natureza, né? Eu falo para as noivas assim que é uma peça única. Eu não consigo replicar os workshops que a gente faz com as noivas quando elas participam desse processo. Eu explico sobre cada matéria-prima e eu acho que para mim é muito importante. Tudo começou quando eu queria trazer um propósito para minha marca, né? Já tem algum tempo que eu venho me questionando por que produzir. Eu acho que não faz mais muito sentido no mundo como a gente vive hoje em dia, você produzir por produzir, né? Já está mais que comprovado que a gente já tem aí roupa para sustentar pelo menos 3 gerações de seres humanos vivos, né? Então eu acho que eu trabalho com moda tem mais de 15 anos e para mim não fazia mais sentido nenhum eu produzir isso. O mundo das noivas tem todo esse significado desse rito de passagem. Para mim, já é algo mais nobre, que faz sentido, né? Porque é um momento muito importante na vida de uma mulher. Ainda que eu brinque com elas, não importa se é o 2º ou 3º casamento, porque eu não sou hipócrita, né? Eu faço noivas lindas, maravilhosas de 5º casamento, 3º casamento, mas são poucos, eu brinco, né? E são momentos que você está muito feliz aqui e eu quero trazer muita verdade, né? E aí eu comecei a descobrir impressão botânica. A gente já fazia o tingimento natural. Eu comecei a descobrir impressão botânica quando eu estava nessa busca mesmo, desse resgate para onde eu ia fazer, se eu ia ou não continuar. O estúdio me atraiu muito nesse sentido, porque acaba sendo diferente, mas quando eu descobri que a Paula saía catando de caçamba, lixos reciclados e transformava isso em arte, para mim é algo que faz muito sentido. Para mim isso é uma arte muito, muito sincera, muito verdadeira, muito autoral, porque é muito fácil você chegar numa loja e comprar o melhor pincel, a melhor tela e fazer um curso e tipo, eu não sei, para mim tem muito mais significado. Tudo que tem história para mim e propósito, na minha concepção, na minha opinião, tem mais valor, né? E eu acho que todas nós aqui de alguma forma traz muito isso de uma forma muito latente, apesar de ser coisas tão diferentes, né? Então eu, por meio da impressão botânica, que vou buscar na natureza mesmo, por meio dos pigmentos naturais das plantas, das folhas, da serragem, trazendo isso para o meu trabalho autoral e fazendo isso algo único. A Paula, quando ela vai numa caçamba, quando algum amigo doa algum móvel, né, que ia de repente ser descartado e ela ressignifica aquilo por meio da arte dela. E ela traz, assim, não só a forma, mas cores, mas também poesia, né? Então fica uma obra muito... Esse aqui, né? Olha esse aqui. Esse aqui é um dos trabalhos que você fez. Essa madeira foi de onde? Na verdade, eram prateleiras de uma loja do shopping Jardim Sul, que foi desativada. Aí eles iam jogar fora, eu não deixei. Isso. Aí eu peguei e fiz. Eu acho muito incrível isso. E as bromélias também, eu acho que as bromélias são uma extensão disso, né? A bromélia pega uma roupa que às vezes não tem mais utilidade. Outro dia a gente fez um editorial aqui, a gente pegou uma calça que às vezes... Nossa, mas essa calça de couro, ela tá toda descascada, ela tá toda poída. Mas aí vocês foram e fizeram uma arte incrível nela e ela ficou maravilhosa. E eu achei que ela ficou muito mais bonita do que se ela fosse uma calça nova, porque é aquilo de novo, além dela ter uma história, vocês trouxeram outros elementos que fazem com que essa peça vire uma obra de arte. Assume uma identidade, né? Você sabe que eu acho que a gente começou a trazer as nossas coisas, exercitar isso entre a gente, que como a gente está perto é mais fácil. Daí a gente começou esse tema começou a vir à tona por conta de tudo.
E a gente começou a prestar atenção nas nossas coisas. Então, Eu sou fã. Exatamente, então a gente começou a querer trocar as semana nossas próprias passada, coisas. E o seu trabalho também, a primeira vez não te conhecer, você já estava morando em Londres, com esse braço, né, do estúdio lá em Londres, e eu conhecia você só da falar as meninas também. E você trabalha com pedras, né, que é algo da natureza também. Eu faço muito essa conexão, né? Você transforma uma pedra numa obra de arte, que também, mais uma vez, é natureza, você trabalhando ela de outra forma, de outro jeito, com outros conceitos, mas trazendo isso como arte, né? Na verdade, essa empresa que eu comecei a utilizar os mármores, granitos e Cyberdstone, eu fazia projetos de design de interiores. E daí eu conheci a vendedora e ela comentou que, tipo, você vai fazer projetos de pia, de casa e tudo mais, você usa chapas de 5 metros. E daí todo aquele resto vira descarte. Então eles ficam com aquelas peças todas encostadas. E daí eles tinham um projeto de começar a usar retalhos das peças, e daí eu conversei com ela e foi assim que, na verdade, que eu comecei, porque eu comecei pelas pedras, eu não comecei pelos metais por nada, porque eu vi a pedra e eu sempre tive um lance com as pedras, até hoje eu acho que é alguma coisa tipo de outro planeta que realmente me toca, assim, tem todo o poder do mineral e tudo mais. Mas aí eu falava, gente, isso é muito bonito pra jogar fora, então vamos começar. Eu nem sabia o que ia fazer, eu falei, corta aí um pedaço de triângulo. Gente, qual sentido faz você pegar uma pedra de 5 metros e fazer uma pedra, uma pia de quanto, gente? Uma pia grande tem 3, da minha casa vai sobrar muito material. Eu acho que Mas essa cultura do que já está aí, desperdício, né, que todo eu vou mundo interpretar. ensinou pra gente desde pequena, tá mais que comprovado que tá errado. E Né? Eu acho que espaços como esses aqui, além de despertar essa coisa do lúdico das pessoas, eu acho que também tem que chamar as pessoas para falar assim, gente, vamos parar, vamos desconstruir isso daqui, porque não dá pra a gente, se a gente pegar a pegada de carbono de cada ser humano que tem no planeta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não estou comendo carne vermelha, eu tenho carro, mas uso o carro super pouco. Antes da pandemia, a gente estava começando a andar de metrô e não sei o quê. Eu fiz a minha simulação, eu consumo um planeta e meio, e eu não compro fast fashion. Aliás, faz muitos anos que ou eu costuro minha própria roupa, ou eu ganho minha própria roupa, ou compro alguma coisa no brechó. Assim, faço meu sabão, eu consumo um planeta e meio. Imagina uma pessoa capitalista que adora comprar toda, eu odeio shopping. Então, assim, a gente vai para um caminho que não tem volta, né? Eu não sei como que as pessoas não conseguem acordar e falar assim, não, gente, realmente isso daqui é uma coisa muito urgente, né? Então, sempre que, no meu trabalho, cada dia mais, assim, nessa pandemia, eu fiz muitos cursos sobre sustentabilidade, e cada dia mais, para mim não faz sentido fazer uma coisa que não seja isso, assim, né? E eu identifico em cada membro aqui do estúdio muito dessa característica também, da gente pensar, né, como que a gente vai, de forma responsável, a gente precisa ter um ofício, a gente quer fazer o nosso trabalho, incrível, a gente precisa pagar nossas contas, todo mundo tem conta para pagar aqui, mas como? Destruindo o planeta, sem pensar no outro, sem pensar, eu já não consigo mais, assim, viver desse jeito, pra mim, se for assim, tipo, eu tô fora, assim. Não, e depois eu acho que o próprio lance é assim, o que não serve pra mim hoje serve pra você, então eu acho que o pequeno nunca é pequeno. A gente tem que começar por algum lugar. Então são os mínimos passos que a gente dá. Então eu acho que é esse exercício que a gente fez, com as bromélias a gente fez isso aqui também, a gente começar a trazer roupa da gente. Ai, isso eu já usei tanto. Aí eu olhava pra ela e falava, mas roupa, como que você não quer mais essa roupa? Ela é tão linda, não é que eu não quero, eu já usei muito. Meu Deus, Não, e então me dê também essa não tem roupa, nada a vamos ver mexer. no momento de vida também que estou vivendo, né? Então, tem essa. Eu acho que é uma crítica, né, de uma certa forma também, porque daí você para e olha, né, as pessoas prestam atenção naquilo de uma outra forma, é uma outra releitura do que já existia, e isso provoca, né? E quando você provoca, você tá fazendo a arte, você tá passando aquela mensagem. Faz a pessoa pensar, né? Que essa inquietação da provocação faz você sai do seu lugar, do senso comum. Eu acho que é o mais legal da nossa marca, das bromélias, é isso, é instigar e provocar. Acho que quando a gente vai fazer uma intervenção artística, às vezes eu fico até meio assim, não sei, só não é jogar uma cor, entendeu? A gente quer que as pessoas que estejam no meio do caminho, que de repente você possa transitar e passar uma mensagem da pessoa olhar e falar, uau, eu não tinha pensado nisso.
Então é meio que de acender um jeito diferente de ver as coisas. Eu acho. E o quanto que isso é importante, né? A gente tá falando de tudo isso, e daí voltando para esse lance do coletivo, eu acho que é para onde é o rumo do estúdio, assim, né? Onde a gente sempre partiu e é onde a gente sempre desejou chegar, né? Inclusive com o braço lá de Londres, as pessoas lá também são super abertas para isso, para reciclagem e upcycling. Eu divido isso com vocês no sentido de que a gente ter a certeza de que a gente está nesse caminho certo, que é o inconsciente coletivo do planeta, que as pessoas estão percebendo tudo isso, né? Então, a gente pensando aí mais pra frente, até a questão desse footprint que a gente vai deixar, da mensagem que a gente vai deixar para as próximas gerações, né? E se você pensando como um coletivo, é pensando o que a gente vai deixar para eles, né? Então, de novo, é a gente provocando isso e querendo também trazer essas pessoas que possam dividir isso, né? A Juliana é outra amiga nossa que a gente comenta bastante, porque ela é uma pessoa super criativa e ela tá nessa sinergia com a gente. Ela também saiu do mundo da moda, de consumo, de produção, e agora está indo para uma área totalmente diferente, que é no sentido de cenografia e esculturas com peça. E que, de novo, vem provocar isso da gente, né? De como a gente passar essa mensagem dentro do nosso trabalho e com tudo que a gente está fazendo, né? De uma forma diferente. A gente não pode esquecer também da Mari, né? Que é a nossa Mari, brejo, gente, que também trabalha com a natureza, né? A Mari faz os incêndios, faz os cheiros, velas, banhos. A Mari é uma irmã minha de 40 anos e aí a vida deixou a gente sempre perto. E mais uma vez ela tá aqui com uma força muito importante. Ela faz parte disso tudo, com certeza. Faz. Eu acho que, no geral, assim, a mensagem é o quanto o novo pode alimentar a gente, o quanto a gente que tá aqui quer ver esse novo. Por isso que a gente é desprendida, destemida, de deixar que as pessoas diferentes que venham aqui, que se mostrem pra gente aprender com elas. Não é só o que a gente se forma eu acho dos que elementos a gente já dos fala um pouquinho outros. também do action painting, né? Que eu acho que tem um impacto muito forte nas pessoas. Né? Então é uma marca sua muito importante. Pois é, então, é um lance, assim, na verdade é uma vivência que a gente mistura a arte, uma maneira de você poder se conectar com o seu interior em primeiro lugar. Tentar pensar em você, parar um pouquinho. A gente vive numa rotina, a gente fez um trabalho para o Google há pouco tempo. Explica um pouquinho, eu acho, para o pessoal que está em casa entender, porque assim, a gente aqui não só tem as obras de arte que estão expostas aqui, né? Então a gente tem as esculturas da Verônica, a gente tem os seus quadros, as suas peças, as peças das bromélias, né, que são as roupas feitas com os upcyclings, tem os meus vestidos de noiva, tem a minha linha de impressão botânica, mas a gente também tem um lado B, que é o lado das vivências, os workshops, uma experiência. Uma vivência. Eu acho que um deles muito, muito incrível, que eu sempre morri de curiosidade de fazer, e graças a Deus consegui participar quando a gente foi para Caraíba, né? Foi o Action Painting, que realmente é uma experiência de vida, né? Então acho que esse coletivo ele é tão importante e ele é tão potente que ele também, além da coisa física da pessoa vir aqui viver e sentir isso, ela pode realmente ela viver, ela sentir, ela produzir, participando de um Action Paint com você, participando de um workshop de impressão botânica comigo, fazendo de repente a peça junto com as bromélias, né? Então, na verdade, além dessa ideia que a gente tem de querer que as pessoas venham aqui, vejam tudo que a gente produz, o jeito que a gente pensa e estimular as pessoas até pensarem, verem de um jeito diferente, a gente também tem essa vivência. Experiência. Uma experiência que, na verdade, assim, é o nome de um movimento artístico, Action Painting. A gente trouxe isso para a vivência, mas é o nome do movimento artístico, que vem mais focado em deixar a pessoa se sentir, entender, respirar, se conectar com os elementos da arte, tentar buscar um caminho novo. Na vida, em tudo que a gente faz, a gente já vem numa engrenagem. E aí, mesmo quando a gente começa, a gente se forma, entra num trabalho, se joga, seja aqui na arte, no mundo qualquer que seja, de medicina, engenharia, tudo já está acontecendo.
Então a engrenagem já está ali. Muitas vezes falta óleo no motor, muitas vezes as pessoas não se conectam. Hoje em dia, no mundo super virtual que tem, a gente tem uma dificuldade de lidar com o ser humano, todo mundo é muito inteligente atrás. Foi daí que veio o nome do Connected Paint, de vez Action Paint. Exatamente, daí a gente mudou, a gente trouxe só essa ideia do Action. E aí a gente usou o Connection, que é para, num primeiro momento, a gente pensar nos dias de hoje, de tamanha assim, evolução tecnológica, essa rotina corrida. Em algum momento a gente tem que parar e pensar, e respirar, e pensar na gente. E aí depois disso, ver o que a gente pode receber dos outros. Então nessa vivência artística, o que a gente faz? A gente traz grupos de empresas. Hoje, por conta da pandemia, essa história toda ficou aí parada, mas ela vai voltar com todo vapor, porque eu acho que é necessário para todo mundo. Na família da gente, às vezes a gente está com problema em casa, com filho, com amigo, não sabe lidar, porque a gente não dá espaço, não deixa a pessoa vir e tentar do jeito dela. A gente tem que estar... Deixa eu só contar uma coisa. Isso a gente tinha participado de uma palestra no Max Media e foi uma bateria de workshops e palestras de pessoas falando sobre experiências. E foi logo quando a gente começou a montar aqui o estúdio também, e a gente estava vivendo tudo isso, e a gente já tinha feito um action paint da Paula aqui no jardim, eu com as minhas peças, furando tela de algum jeito fazendo isso também, mas o que provocou muito foi a gente também de fazer como fazer as pessoas terem essa experiência, porque até então a gente sabia de tudo isso, sabia desse movimento todo e tudo mais, mas como a gente poder levar para as pessoas isso, né? É isso. E o que é isso, assim, praticamente falando, para as pessoas entenderem, objetivamente falando? A gente trazia um grupo, e aí no futuro, se Deus quiser, todo mundo saudável, a gente vai retomar isso, traremos mais muitos grupos. E aí a gente traz um pouco de arte e faz com que essas pessoas tenham acesso às cores, a uma tela. Eu costumo brincar que a mente da gente é uma tela. Todo dia que a gente acorda é uma tela nova. A gente acorda para uma vida nova. O que a gente era ontem, a gente não é hoje, até pelo próprio tempo. Então, por que não a gente fazer um exercício lúdico para a gente aplicar na vida real? Então, muitas vezes é difícil você realizar alguma coisa grande com pessoas, e na arte você conduz o movimento mecanicamente falando mesmo, como se fosse um exercício físico. E aí nisso você já aguça um pouco dessa coisa de você se soltar, de deixar o outro vir junto. Então é um lance que todo mundo pinta junto, todo mundo se joga nas cores. Tem exercício de sensação, né, que a gente fez exatamente para também ir para o lado interno das pessoas, né? Antes da gente chegar nisso, antes da gente chegar na parte da tela e tudo mais, então as pessoas são convidadas a dar uma volta pelo estúdio, a gente fala sobre um pouco a nossa história, a gente conta como a gente começou e se desprendeu disso tudo para conseguir mergulhar no mundo da arte. E daí, depois de dar uma volta pelo estúdio, as pessoas se conhecem, soltam um pouco, a gente vai para um exercício na garagem, que daí sim, as pessoas têm o primeiro contato com a tinta, que muitas vezes é desconhecido, as pessoas não sabem como pegar, se suja, se não suja. No final tá todo mundo sujo, abraçado, pulando, desenhando. Mas daí depois disso a gente vai para um exercício também sensorial, então para você aguçar os outros sentidos e poder ter essa imersão antes de você ganhar uma tela, né? Então daí a gente vem dos olhos, aí tem todo um ritual que a gente faz, e daí sim, a pessoa ganha a tela, e a gente teve a experiência de fazer isso com a Trio, que trouxe isso pra gente também. A gente construiu esse workshop e começamos a trabalhar junto com as meninas da Trio nisso, de a gente ver pessoas chorando e de se abrindo tanto e conseguindo se conectar tanto com tudo isso, porque daí no final cada um fazia essa tela, né? Então de uma certa forma conseguia chegar dentro do espírito disso que a Paula falou, do expressionismo, de você se libertar, né? E não é o lance de pintar em si, é o lance de você estar junto com uma pessoa do seu trabalho naquela rotina, assim, esmagadora. Expressão, e de repente você tem um momento pra você, um momento que você respira, e você tá com um cara que você sempre trabalhou, que você nunca teve a chance de olhar pra ele. E não só trabalho, não só com o outro, primeiro com nós mesmos, né? Também acho. Primeiro é isso. A gente consegue se libertar de vários padrões, limitações, cachos que a gente sempre está aí
Faz parte da engessado, rotina, né? mas depois aí Eu vem... acho que mais do que isso também, nesse mundo tecnológico que a Paula mencionou no começo, a gente deixa muito de viver o momento presente. E eu acho que qualquer coisa que você faça com as mãos, né, e no caso do Connected Painting, então, que foi inspirado no Action Painting. Tá. Foi a versão do estúdio que a gente resolveu fazer não só esse movimento artístico, mas tipo, a gente fala que é espiritual, de conexão com a gente mesmo. É muito linda a explicação. Não é só de família, não é só de família, não é só corporativo. corporativo. O Action nasceu lá com Paula, que vocês trouxeram isso, interpretaram de uma outra forma e transformaram e ficou lindo. Então eu acho que quando você traz seres humanos para viver o momento presente, é engraçado como deveria ser algo muito normal e natural, mas com esse exercício a gente está sempre conectado, sempre olhando um relógio, uma tela, alguma coisa, a gente às vezes esquece que a gente é humano, né? Então eu acho que isso traz um pouco desse resgate humano de ser, né? Relações interpessoais, né? Se você for ver. Tem um eu artista. falo que não é só de empresa. Desculpa, eu tô falando isso porque eu quero que fique bem claro. Porque a gente não é só corporativa, é pra família que precisa se conectar, de repente ter um exercício. É um movimento e um exercício psicológico também, porque você consegue alcançar profundezas suas assim que você não se conecta no dia a dia. Começou primeiro. Para crianças, a gente fez com o Thiago, com o Rico, foi aniversário do meu super filho diferente. aqui. O Thiago fez o aniversário de 12 anos aqui. Foi incrível, assim, ver. É um resgate muito grande. Maravilhoso. Eles amavam, se abraçavam, a gente falava, a gente quer mais, lembra? Tem um artista que me fugiu o nome, mas que ele diz assim, que a arte é o único lugar que a liberdade não é ilusória. Porque a arte pode tudo, entendeu? Então assim, você testa uma coisa, testa uma cor, uma forma, você compõe. Você não gostou, você volta, começa tudo de novo, por que não? Então, eu acho que Então, gente, no próximo episódio a gente vai contar um pouquinho mais do que rola no estúdio. Vocês viram que nós parecemos um bando de louca, mas somos muito mais profundas, inacabadas do que parece, não é? É verdade. Então, fiquem ligados no próximo podcast do estúdio, Bianca em Loft, que a gente vai contar um pouquinho mais de outras pessoas que compõem aqui o nosso estúdio, parceiros, e um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Obrigada para quem acompanhou até por aqui e até a próxima.